Olá pessoal, bem-vindos à aula sobre teorias de ácidos e bases. Nessa aula número 5, então, nós vamos falar sobre a teoria de Lewis. A teoria de Lewis foi concebida em 1923, tá? Ela foi feita quase que paralelamente com a teoria de Bronsted-Lowry, e ela traz o seguinte avanço: o ácido agora não precisa mais ser o H+. Agora o ácido pode ser qualquer espécie que tem orbitais vazios, capazes de receber elétrons da base. E a base é uma espécie que tem pares de elétrons ou elétrons livres para poder reagir com o ácido. A reação ácido-base, então, ela provém quando a base doa os seus elétrons para os orbitais vazios do ácido. Então, retomando a teoria de Arrhenius, o ácido é o H+, é um próton apenas no núcleo com nenhum elétron na eletrosfera. Então, ele tem um orbital 1s vazio. E a base é o OH-, que é o oxigênio que tem 3 pares de elétrons não ligantes. Na hora que um desses pares de elétrons é doado para esse hidrogênio sem elétrons, com orbital 1s vazio, forma-se então a molécula de água. Na visão de Bronsted-Lowry, então, como por exemplo aqui a base pode ser a amônia, que é uma espécie que tem pares de elétrons também e é capaz de abstrair H+. Então, o nitrogênio também tem um par de elétrons não ligantes, e essa reação para a formação do amônio, né, H+ funciona como ácido e o NH3 funciona como base. Então, na hora que esse NH3 doa seus pares de elétrons para o orbital S, a ligação NH é formada e acontece também a reação ácido-base. Alguns exemplos em que houve uma ampliação das espécies ácidas por exemplo, compostos que contêm átomos de boro. Os átomos de boro eles têm um orbital P que é vazio, como por exemplo em BF3, e BF3 na presença de amônia, esse átomo de nitrogênio pode doar seus pares de elétrons para esse orbital P vazio do boro e formar um composto que a gente chama que é um aduto. Tá? Aduto, né, é o produto da reação de um ácido e uma base de Lewis. E quando a gente coloca esse pontinho aqui, quer dizer que foi formada uma ligação entre esses dois elementos. Tá? Então é o BF3 e o NH3 juntos formando um único composto. Esse aqui, que é o aduto. Continuando então, citando mais exemplos dos ácidos de Lewis, então nós temos moléculas que têm orbitais vazios não hibridizados, como por exemplo os compostos de boro, BF3, BH3. Tá? Esse composto nós já vimos lá na aula de teoria do orbital molecular. Ele é formado pela combinação de dois BH3. Cada BH3 ele emparelha um sobre o outro, né? E acaba que os elétrons da ligação boro-hidrogênio aqui acabam sendo compartilhados com esse outro boro através do orbital P vazio. A reação que nós já vimos no slide anterior, né? BF3 com amônia. E tem composto também, por exemplo, de berilo. O composto de berilo tem hibridação tipo sp, então ele tem 2 orbitais vazios nesse caso. Na hora que esses cloretos de berilo eles interagem entre si, é capaz de formar esse cloro em ponte. O cloro tem vários pares de elétrons não ligantes e são capazes de doar os elétrons para os orbitais vazios, formando o empilhamento dos dois. E acaba formando um composto como esse, em que tem o átomo de cloro em ponte entre os dois átomos de berilo. Outro exemplo importante são os orbitais dsp vazios, que são muito utilizados principalmente na química de coordenação, que é quando nós estamos trabalhando com metais. Então, os átomos metálicos que têm orbitais dsp vazios são capazes de receber pares de elétrons de outras substâncias e se ligarem. Como, por exemplo, aqui eu trouxe a formação de um complexo de zinco, em que o zinco atua como ácido, porque ele tem orbitais de valência 3d10, 4s0 e 4p0. Então, esses 4s e 4p podem receber elétrons, né? Então, adicionando elétrons no 4s e no 4p, cada átomo de cloro vai utilizar um desses orbitais para poder doar seus pares de elétrons. Formamos então um composto dessa forma, que tem geometria tetraédrica, hibridação do tipo sp3. Outro exemplo seria o átomo de cobalto 3+, que tem configuração
argônio 3d6 e também 4s, 4p vazios. Então ele tem 4 orbitais s e p e tem aqui 6 elétrons nos orbitais d. Esses 6 elétrons podem ficar juntos em 3 deles e deixar 2 outros orbitais d vazios. Então, quando nós combinamos 2ds com s4p, chegamos a uma hibridação do tipo sp3d2, que gera uma configuração, que gera um complexo de geometria octaédrica, que é o caso aqui. Nós vamos explorar muito esse fator dos orbitais d e sp vazios poderem se ligar a diferentes espécies que têm pares de elétrons quando a gente for falar de química de coordenação. Outro tipo de orbital vazio que pode receber pares de elétrons e é muito utilizado são os orbitais antiligantes. Orbitais antiligantes são orbitais que estão, na maioria dos casos, vazios e podem receber pares de elétrons, como por exemplo nas reações do tipo SN2. São reações que vocês veem na aula de química orgânica. Aqui eu trouxe, por exemplo, OH- atacando uma espécie que é um cloreto de metila. Então, o par de elétrons do oxigênio, ele ataca o orbital antiligante da ligação sigma carbono-cloro. Então, o oxigênio se liga e o cloro vai embora. Lembrando sempre que toda vez que eu coloco pares de elétrons em orbitais antiligantes, eu desestabilizo a ligação. Então, por isso que ela se quebra. Outro exemplo que também nós temos em orbitais antiligantes é quando nós temos reações de adsorção, como por exemplo de hidrogênio. É muito comum na indústria, principalmente na indústria de óleos, quando nós queremos fazer reduções, nós utilizamos um catalisador, no caso aqui são átomos de níquel, que têm orbitais D preenchidos, e colocamos sob pressão molécula de hidrogênio. E essa molécula de hidrogênio ela tem os orbitais antiligantes com relação à ligação sigma que ainda estão disponíveis e estão do lado de fora da molécula. Então, aproximando-se da superfície do níquel metálico, esses orbitais D podem colocar seus pares de elétrons nesses orbitais antiligantes, e aí cliva-se a ligação hidrogênio com hidrogênio e acaba formando-se átomos de hidrogênio ligados ao átomo de níquel da superfície. E aí, em seguida, esses átomos de níquel com esses hidrogênios são capazes de fazer reações de redução. E como que esses compostos ácidos de Lewis se comportam como ácido na água? Então, os compostos de boro, eles podem formar adutos com a água. Como, por exemplo, aqui BX3 pode ser qualquer grupo ligado ao boro. O boro vai continuar aqui com o átomo com o orbital P vazio e vai formar em seguida esse aduto. E o aduto, agora sim, na presença de outra molécula de água, ele perde um próton, porque a ligação boro-oxigênio ela gera uma carga parcial positiva sobre o oxigênio e deixa esse grupo H2O, que está ligado ao boro, ácido. Então, na presença de água, a água livre captura esses íons H+. Um exemplo clássico é do ácido bórico. O ácido bórico é BOH3. Esses grupos OH estão ligados ao boro. Muita gente acha que a acidez desse grupo, dessa molécula, vem do OH que perde esses hidrogênios. Mas não é. Esse hidrogênio ácido ele vem quando o boro ele reage com a água, forma um aduto, e esse aduto então fica com a carga parcial positiva sobre o oxigênio da água que se ligou a ele, e outra molécula de água vem e captura esse próton. Então é por isso que é formada a espécie BOH4-. Esse é o ácido, essa que é a base que foi gerada, a base conjugada desse processo aqui. Então o ácido bórico ele tem hidrogênio, mas a acidez vem dos orbitais vazios do boro e, consequentemente, depois que interage com a molécula de água. A mesma coisa vai acontecer com os íons metálicos. Os íons metálicos em água, eles fazem o mesmo processo. Eles têm orbitais vazios, a água vai se ligar a eles, e aí como a água está doando a densidade eletrônica para o metal e deixando o oxigênio com deficiência de elétrons, essa ligação OH agora ela fica enfraquecida. O oxigênio vai atrair os elétrons para si.
deixando o hidrogênio mais pobre em elétrons. Então, na presença de uma base, ele leva facilmente esse hidrogênio embora. Então, aqui tem um exemplo. Um metal qualquer, na presença de água, vai formar o que a gente chama de um átomo complexo, que é um composto que tem metal, e esse metal está ligado com moléculas de água. Esse átomo complexo, na presença de água do solvente, né, funcionando agora como uma base, captura esses hidrogênios, sejam eles quantos forem, e aí vai aumentando a quantidade de íons H3 ou mais na solução. E isso diminui o pH da solução, tornando a solução ácida. E este efeito depende principalmente da carga do íon metálico. Quanto maior for a carga do íon metálico que eu coloco dentro para ser dissolvido na água, maior vai ser a deficiência de elétrons que tem no oxigênio, né? Porque uma carga maior atrai mais os elétrons do oxigênio. Então, por exemplo, cloreto de ferro que tem carga 3+, quando eu faço uma solução 0 mol por litro, o pH da solução é igual a 2. Quando eu vou para cloreto de alumínio, é 2,9. Então, os dois que têm carga parecida têm pH parecido. O cloreto de cobre, o cobre aqui tem carga 2+. Então, a mudança da carga torna a ligação OH mais forte ou menos fraca, né? Então, o pH da água, afinal, não é tão baixo assim, é 4,5. E o NaCl aqui, que tem carga mais 1, a ligação OH fica praticamente inalterada, a força dela, e o pH de uma solução de NaCl 0 mol por litro mantém ali em 7. Então, aqui está explicado como funciona esse processo. A molécula de água, ela doa o par de elétrons para o orbital P vazio do boro, forma o aduto, e esse aduto agora, em cima do oxigênio, tem uma carga positiva. Então, essa ligação ficou extremamente fraca, né? O oxigênio atrai todos os elétrons para próximos de si. A outra molécula do solvente, vem aqui, abstrai esse próton para poder o oxigênio agora ficar sem carga e do jeito que ele prefere, né? Nenhum átomo eletronegativo gosta de ficar com carga positiva sobre si. Nos compostos dos metais, sejam eles de transição ou não, a mesma coisa, só que em vez de ser uma carga formal, é uma carga parcial. Então, essa carga parcial aqui, ela é maior quanto maior for a carga do metal que ele está ligado, porque esses metais vão atrair mais os elétrons do oxigênio para si. Na presença de uma molécula de água, a água pode abstrair este próton e formar, então, H3 ou mais, que vai aumentar a acidez do meio, diminuir o pH, e forma-se esses outros complexos no meio da solução. Então, como determinar a força dos ácidos de Lewis? Então, a gente tem que colocar em mente que o ácido de Lewis mais forte vai ser aquele que tiver maior atração pelos elétrons. Então, a primeira ideia que nós podemos ter é que quanto maior for a carga, maior vai ser a atração pelos elétrons. Eu consegui demonstrar isso para vocês no caso da formação dos compostos com moléculas de água, né? Então, o composto que tem carga de 3+, atrai muitos elétrons do oxigênio para si, enquanto o composto com carga mais 1 não atrai tanto. Então, quanto maior a carga, maior vai ser, então, a acidez desse ácido de Lewis. Uma tendência que é possível observar é que quanto for menor o raio, mais curta é a ligação do átomo com o elétron, com os elétrons de valência dessa base. Então, se o núcleo está mais próximo dos elétrons, a atração tende a ser maior. Como, por exemplo, aqui é possível ver o pKa de vários íons em solução aquosa. Quanto maior o raio, menor vai ser o pKa, e consequentemente mais ácida vai ser a solução. Aqui tem uma tendência, né? Mas existem muitas exceções, que não é possível ver esses pontinhos aqui que são muito fora da curva. Mas é uma tendência que é possível observar para a maioria dos casos. Efeitos indutivos retiradores também ajudam no processo de aumentar a carência desses átomos por elétrons. Como, por exemplo, se eu tenho aqui BF3 e BCl3, a diferença de alternatividade boro com flúor é maior do que boro com cloro. Consequentemente, o delta mais em cima desse átomo de boro é maior o composto com flúor. Consequentemente, se o delta mais aqui é maior causado pela eletronegatividade dos átomos ligados a ele,
maior vai ser a tendência do boro a atrair os elétrons, mais forte vai ser esse ácido. Outro exemplo seria dois substratos na presença de OH-. Aquele que o carbono tiver o delta mais pronunciado, vai ser aquele que vai sofrer o ataque do grupo OH com mais facilidade. Como, por exemplo, os cloretos de compostos orgânicos, eles tendem a sofrer ataque muito mais facilmente do que os sulfetos. Por quê? Porque o sulfeto ele gera uma diferença de polo menor, então a carga parcial positiva em cima do carbono é menor. Então, os sulfetos sofrem menos atração pelos elétrons do grupo OH. E o contrário vai acontecer com os cloretos. O delta mais aqui é bem pronunciado. Quem foge a essa seção seriam os fluoretos, hidróxidos e grupos NH2. Como ali os raios são muito parecidos, a sobreposição dos orbitais é bem eficiente, então isso sobrepõe a diferença de polaridade. Como consequência, esses átomos de carbono eles preferem ficar ligados ao flúor, ao grupo OH e ao grupo NH2, ou qualquer outro substituinte que tenha neles, porque a sobreposição dos orbitais é eficiente. Então nós temos também que desmistificar um pouco, porque o átomo de carbono também funciona como ácido. No caso dos ácidos de Lewis, na reação SN2 que eu já mostrei para vocês, o carbono funciona como ácido na orbital antiligante. Então, ele recebe os elétrons do grupo OH-, e apesar do produto ser um álcool e não parecer ser um adulto, é porque a gente não coloca em evidência esse estado de transição. Esse daqui é o estado de transição de uma reação de substituição nucleofílica bimolecular que forma esse carbono aqui pentacoordenado. Vejam que aqui formou o adulto, é o composto de origem, né, o cloreto de metila, e ele está ligado ao grupo OH também. Só que essa ligação do oxigênio com o carbono e do carbono com o cloro, elas estão alongadas, elas estão se formando e se partindo, né? Então, o átomo de oxigênio está se aproximando enquanto o átomo de cloro está se afastando. E aí depois, esse é o produto da reação ácido-base, e depois, devido à instabilidade desse composto, forma-se então o álcool e o cloreto. Os átomos de carbono, quando são formados carbocátions, aí eles atuam como se fosse o boro, né? Então aqui nós temos o cloreto de terbutila, e aí esse carbono ele é bastante estabilizado devido a esses grupos CH3. Então esse composto, naturalmente, sozinho, ele já se desprende do cloro e forma este carbocátion, que é um carbono com carga positiva. Então esse carbono então, ele tem um orbital P vazio e funciona então como o boro. Na presença de uma substância qualquer que tenha pares de elétrons, ela pode atacar e substituir o cloro da posição original. Como por exemplo aqui, na presença de água, a água vai atacar esse carbono, vai formar esta espécie, o oxigênio ficou com carga positiva, então esse oxigênio, essa ligação H ficou comprometida, ela ficou fraca. Ou outra molécula de água, como por exemplo faz essa reação em solvente aquoso, outra molécula de água se aproxima e abstrai esse próton. Então é isso, pessoal. A grande vantagem da teoria de Lewis é que agora podemos expandir o nosso universo de substâncias que atuam como ácido e incluir várias outras moléculas, incluir vários outros elementos aí na definição dos ácidos. Isso vai ser muito útil para a gente, como eu disse, quando estivermos falando de complexos de metais de transição. Tá bom? Então é isso. Até a próxima aula, quando nós vamos falar sobre a teoria de Pearson.